Tá gravando. Então, seja bem-vindo, presbítero Solano Portela. Nós agradecemos muito a sua presença aqui no curso de preparação de oficiais da Igreja Presbiteriana Ebenezer. E hoje vamos importantes capítulos da nossa confissão, 22, 23 e 24. Deus seja louvado por sua prontidão em nos ajudar. E, sem mais delongas, passo a palavra ao irmão. Vou só fazer uma oração aqui pedindo que Deus o abençoe. Pai, te agradecemos pela presença do presbítero Solano conosco, por este curso de oficiais, e rogamos que seja um instrumento para o aperfeiçoamento, desenvolvimento dos presbíteros e diáconos da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil. Guarda nosso irmão presbítero Solano na exposição deste assunto e permite que tenhamos um tempo de muito progresso, de muito aprendizado. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra, por favor. Muito bem, caros irmãos, é um privilégio e agradeço o convite de poder estar conversando com vocês nesta manhã, uma tarefa um tanto ou quanto quase que impossível, como conversava há pouco com o reverendo Márcio, de cobrirmos 3 capítulos da Confissão de Fé de Westminster, mas vamos tentar atingir o nosso propósito, que é até no período aqui de 1h40, né, mais ou menos, nós estarmos cobrindo esses 3 capítulos desse curso de preparação de oficiais que a Igreja Presbiteriana Ebenezer estruturou e tem apresentado e oferecido aqui. O nosso objetivo é tratar da Confissão de Fé de Westminster, e os capítulos, esses 3 capítulos que eu estava me referindo, são os capítulos 22, 23 e 24. O capítulo 22 fala dos juramentos legais e dos votos. O capítulo 23, do magistrado civil. E o capítulo 24, do matrimônio e do divórcio. Para adensar ao nosso desafio, parecem ser assuntos assim que não têm tanta conexão, mas são todas áreas importantes para que nós vejamos não somente o que a confissão de fé diz, mas o que é que a palavra de Deus diz sobre essas questões. Sempre lembrando que a doutrina da reforma, a doutrina reformada, ela não criou novos ensinamentos, ela apenas voltou à palavra de Deus. A reforma do século XVI, ela não origina novas doutrinas, mas ela volta à palavra de Deus e ela verifica na palavra de Deus como as coisas realmente são e sai procurando, não é, o ouro que estava escondido debaixo de um entulho de tradições humanas que se acumulara durante os séculos até a ocasião da reforma soberanamente direcionada pelo nosso Deus. Então, vamos ter que correr bastante, vamos já para o capítulo 22, que fala dos juramentos legais e dos votos. E a primeira pergunta é, por que é que essa questão está inserida numa confissão de fé, ou na nossa confissão de fé? Juramentos legais e votos. A confissão de fé trata de tantas outras doutrinas essenciais, profundas, começando com a das Escrituras, a pessoa de Deus, a parte soteriológica também, da salvação, e agora vem esse assunto, e aí nós ficamos um pouco perplexos, principalmente quando nós nos lembramos que Cristo, ele já havia feito essa declaração aqui no seu Sermão da Montanha: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Então, o que é mais que tem que falar se Cristo diz que não é para jurar? Então, essa é uma das primeiras perplexidades aqui, jurar. E quando nós começamos a ver a palavra de Deus, e lá no Novo Testamento, lá em Tiago, nós vemos que o ensinamento de Cristo está refletido aqui em Tiago 5:12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e vosso não, não, para não cairdes em juízo.
praticamente Tiago está aqui repetindo, né, o ensinamento de Cristo lá naquela ocasião. E o nosso título, ele fala de juramentos e fala de votos também. E o mesmo texto aqui de Tiago, ele diz, nem por qualquer outro voto. Então, parece que nós estamos aqui numa causa perdida, porque já houve uma declaração bíblica de que não podemos ou não devemos jurar nem prestar votos, mas basta a nossa palavra. Como é que a gente sai agora com uma compreensão adequada dessa situação? Primeira coisa que a gente tem que ver é a essência da regulamentação que Cristo está fazendo aqui com suas palavras. Na realidade, as palavras de Cristo, elas são contra uma prática leviana e abusiva de juramentos e votos. A tradição rabínica havia colocado um sem número de juramentos, de votos por todas as situações e questões, e em cima, baseado em diversos artefatos até do templo, e isso daí era algo que era ensinado como sendo uma prática religiosa verdadeira. E a confissão de fé, aqui nesse capítulo, ela se preocupa em restaurar, e as palavras de Cristo também, a verdade em cada palavra proferida. Cristo está preocupado que também tem essa preocupação, obviamente, porque reflete a palavra de Deus, que cada palavra proferida, ela seja veraz, e ela diga exatamente aquilo que tem que ser dito. Então, se nós examinarmos aqui o contexto, ou essa condenação a juramento aparente que Jesus Cristo faz, nós vamos notar que ela é específica, com algumas nuances aqui que são importantes. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. O que Cristo está dizendo aqui, vejam, ele faz referência exatamente à prática dos religiosos da época. Jurava pelo céu, e dizia, é o local do trono de Deus. Eu juro pelo céu, eu juro pela terra, porque a terra está sob a orientação e direcionamento de Deus. Eu juro por Jerusalém, cidade do grande rei. Ou eu juro pelos meus cabelos brancos. Esse é um juramento que ele persiste até os dias de hoje, né? A gente ouve de vez em quando isso aqui. Pelos meus cabelos brancos eu falo isso, quem tem cabelo branco. O juramento era sempre alguma coisa feita por um local superior à própria pessoa, mas na visão rabínica ele tinha sido trazido até para os cabelos, porque os cabelos estavam acima da pessoa, e todos esses eram considerados juramentos adequados. Mateus 23, 16, 22, que está mais à frente, quase no final de Mateus, mostra que Jesus Cristo com o mesmo tipo de ensinamento. Só que aqui ele vem com uma condenação específica. Ele diz, ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso não é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Percebem aqui qual é a questão? De acordo com o ensinamento religioso dos judeus da época, existiam coisas que você podia jurar, mas aquele juramento de nada valia, porque havia alguma coisa mais importante em cima daquilo que você fez o juramento. Então, se você jurasse pelo santuário, você podia descumprir esse juramento. Mas se você jurasse pelo ouro do santuário, não, aí você tinha que cumprir a palavra. Isso é uma distorção do que significa falar a verdade. Então, sem mais demoras, com a nossa confissão de fé, vamos ver o que é que ela diz aqui, primeiro nessas primeiras sessões aqui do capítulo 22. Diz assim, o juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso pelo qual o crente
em ocasiões necessárias e com toda solenidade, chama Deus por testemunha do que assevera ou promete, pelo juramento que ele invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou falsidade que jura. Notem, a confissão de fé, ela é elaborada a partir de uma visão global da palavra de Deus, de todos os aspectos de uma doutrina. Ela é uma sistematização do ensino bíblico. Eu não estou colocando aqui os textos de prova, vocês têm isso daí na cópia da confissão de fé, mas ela chega à conclusão, aqueles teólogos lá reunidos em 1647, 48, quando ela foi primeiramente aceita, voltou para uma revisão, depois com aceitação final, que o juramento é algo lícito. E é uma coisa aqui que é colocada como sendo parte do culto religioso, é parte de uma solenidade, e fala que existem ocasiões necessárias. E esse juramento chama Deus como testemunha. A seção segunda diz assim: o único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus. Nome que se pronunciará com todo santo temor e reverência. Jurar, pois, falsa ou temerariamente por esse glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sob o Novo Testamento como sob o Velho. O juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com referência a tais assuntos. Deixe-me continuar lendo a confissão de fé, depois a gente vai fazer algumas ponderações aqui. Quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade de ato tão solene e nada afirmar de cuja verdade não esteja plenamente persuadido, obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom, e que tem como tal e por aquilo que pode e está resolvido a cumprir. Note o destaque aqui: é, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo ele exigido pela autoridade legal. E aí, a quarta seção, que mais ou menos fecha aqui essa questão de juramentos, e depois a gente entra nos votos. O juramento deve ser prestado conforme o sentido claro e óbvio das palavras, sem equívoco ou restrição mental. Não pode obrigar a pecar, mas sendo prestado com referência pecaminosa, obriga ao cumprimento, mesmo com prejuízo de quem jura. Não deve ser violado, ainda que feito a hereges ou infiéis. Então, vamos dar uma pausa aqui para pensar o que é que está sendo dito aqui na confissão de fé. Há uma diferença entre juramento e votos. A diferença que tem sido uma das diferenças principais é que juramento é prestado a pessoas com base em algo. É um compromisso veraz, tendo Deus como testemunha. Um juramento, por exemplo, como que você faz, como, por exemplo, no casamento, e nós até temos a expressão, né, juras de amor. O que é isso? É um juramento de que você vai amar aquela pessoa, e Deus comparece numa cerimônia de casamento como testemunha ali, na presença de Deus. Paulo utiliza esse apelo à presença de Deus, ao testemunho de Deus, a Jesus Cristo em diversas de suas colocações ali. Os votos são prestados a Deus, é um compromisso formal assumido com Deus, geralmente envolvendo uma promessa atrelada a alguma coisa que se anela em ocasiões especiais, específicas. Então, vejam aqui na seção 5ª da nossa confissão de fé,
do capítulo 22, o voto é da mesma natureza que o juramento promissório. Deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprido com igual fidelidade. O voto não deve ser feito a criatura alguma, mas somente a Deus, para que seja aceitável. Deve ser feito voluntariamente com fé, consciência de dever, em reconhecimento de misericórdias recebidas, ou para obter o que desejamos. Pelo voto, obrigamo-nos mais restritamente aos deveres necessários ou a outras coisas, até onde ou quando elas conduzirem a esses deveres. Bom, o ponto principal, então, aqui, ainda temos uma seção nesse capítulo 22, que a gente vai tratar dele, mas o ponto principal aqui é exatamente, primeiro, impedir juramentos frívolos, o mesmo propósito lá de Jesus, no seu ensinamento. Ele considera o juramento uma coisa tão solene que é considerado um ato cultico. Tem uma outra questão também. No contexto histórico da Confissão de Fé de Westminster, nós estamos ali com alguns segmentos evangélicos que contestavam essa obrigatoriedade de se fazer um juramento legal. Numa corte, por exemplo, haviam aqueles que se rebelavam não somente contra isso, mas contra qualquer diretriz, forma ou regência de governo humano. Daí a Confissão de Fé dedicar espaço a reafirmar a verdade bíblica e também, mais à frente, a fazer diversas considerações extremamente pertinentes sobre governo, porque havia um segmento que desprezava essas questões e dizia que não, recebiam a palavra de Jesus Cristo apenas com aquela frasezinha ali, sem examinar o contexto, não jureis. Então, para eles, qualquer juramento era pecado, qualquer voto era pecado. Mas quando nós analisamos a palavra e a própria confissão de fé, é o que ela está dizendo aqui, nós vemos que jurar e fazer votos não é proibido no contexto bíblico. Deus jurou por si mesmo a Abraão. Quando ele faz as promessas a Abraão, lembram-se, o juramento é algo que se faz por alguma coisa superior a si mesmo para validar aquela palavra. Não existe nada superior a Deus. Então, ele jura pelo seu nome, ele jura por ele próprio. E lá isso está em Gênesis 22, 16 a 17. E em Hebreus, capítulo 6, versículos 16 e 17 também, diz assim: os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Como se alguém estivesse discutindo e dizendo, não é isso que você está falando. Ele diz, eu juro, né, pelo santuário. Só que o outro não sabe que se ele jurar pelo santuário, ele podia descumprir aquele juramento ali. Não, mas isso é no sentido humano aqui. Mas Deus, querendo mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. E que juramento foi esse? Sobre a própria pessoa. Mas não é somente Deus que jura pelo seu nome, por ele. Nós temos, por exemplo, falando de votos, agora o voto do Nazireu. Lá em Números capítulo 6, versículos 1 a 21. Esse era um voto voluntário, alguém que se apresentava, e a palavra vem de nazir, consagrar. E alguém que se apresentava e dizia, eu vou me separar das coisas do dia a dia, cotidianas, eu vou me separar de amigos, de familiares e vou servir ao Senhor, vou me dedicar ao Senhor por um período. Esse voto era normalmente um voto que era feito por um período estabelecido, limitado, auto-estabelecido na realidade. E
período aqui, aquela pessoa se comprometia, então você tem aqui um entrelaçamento entre juramentos e votos, né? Se comprometia em manter-se ritualmente puro, seguindo todas aquelas determinações de pureza que faziam parte da civilização veterotestamentária aqui, e havia um sinal externo, que era o cabelo não podia ser cortado, né? Os barbeiros iam à falência lá, porque o cabelo iria continuar crescendo enquanto durasse aquele voto lá do Nazireu. Uma coisa interessante que pode surgir a pergunta, mas já não tem os levitas que são separados, consagrados para um fim específico, que fazem a própria tribo em si toda está dedicada a essa parte de servir, mas parece-nos que o voto do Nazireu ele antecede toda a legislação mosaica, é algo que estava ali arraigado na cultura, como, por exemplo, a questão do sacerdócio, que não foi instituído com os levitas, mas havia o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que antecede a legislação mosaica. O que acontece é que a legislação mosaica incorpora isso daqui num corpo bem codificado de legislação. Então, essa prática, ela faz parte e ela é regulamentada e especificada aqui, principalmente nesse capítulo 6 de Números. Temos a regulamentação e temos, assim, bem detalhado como o voto deveria ser encerrado. E era algo solene, e isso daí foi ficando custoso, porque a tradição rabínica, ela começou a colocar penduricalhos também nessas coisas. Então, para você sair do voto do Nazireu, as cerimônias passaram a ser mais rebuscadas e mais custosas. Alguns comentaristas bíblicos dizem até que alguém que fizesse o voto do Nazireu, que não tinha tantas posses, tinha que sair procurando alguém que o patrocinasse para o encerramento do voto de Nazireu. Vemos aqui, por exemplo, lá no Novo Testamento, em Atos 21, 23, 24 e 26, Paulo está em Jerusalém e há uma confusão lá, porque ele está no templo e quando ele chega no templo há uma conturbação entre os judeus. Paulo estava sendo acusado o tempo todo de que pregava contra Moisés, pregava contra os judeus, e aí eles notam que Paulo também está com alguém lá de Éfeso, e cria-se uma balbúrdia, uma confusão, e ele é quase morto, mas levado até as autoridades eclesiásticas da época. E aí nós temos esse registro aqui em Atos. Faze, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Então, vejam, mesmo depois dos levitas estarem instituídos, existia o voto do Nazireu até o Novo Testamento aqui. Esses aqui eram 4 que haviam feito esse voto. Toma-os, purifica-te com eles. Então, Paulo, você se agrega a eles, faz a despesa necessária, aqui mostra a questão do custo, para que raspem a cabeça, saberão todos que não é verdade o que te diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Foi a definição, o conselho ali, mais do que conselho, um direcionamento, foi dado a Paulo para ver se apaziguava aquela multidão irada. E Paulo faz assim. O principal objetivo de Paulo era a transmissão da mensagem e não estar pisando nos calos ali sensíveis daqueles judeus que estavam acusando ele de diversas coisas que não eram verdade. Então, Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse oferta em favor de cada um deles. Então, um exemplo aqui de votos aqui no Novo Testamento, mas a Bíblia está cheia de votos. E esse livro aqui é um livro que eu recomendo também,
Introdução aos Livros Históricos, publicado pela Cultura Cristã, ele comenta aqui na parte do livro dos Juízes, aqui ele faz uma relação de vários votos, aqui em Gênesis, o voto de Jacó, né? Se Deus for comigo, então o Senhor será o meu Deus. E o texto diz, fez Jacó um voto. Números 21, então Israel fez o voto ao Senhor, dizendo, se de fato entregardes esse povo nas minhas mãos, destruirei as suas cidades. 1 Samuel 11, o tão conhecido voto de Ana, fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Ana fez um voto a Deus, e nós sabemos que ela cumpriu, o seu filho nasceu, Samuel, e ele foi, então, trazido ali para o templo e para servir ao Senhor durante todos os dias da sua vida. A mãe não quebrou o relacionamento, o visitava, trazia as roupas para ele e tudo, mas ela cumpriu o voto que havia feito a Deus. Segundo Samuel 15, 8, fez o teu servo Absalão um voto, dizendo, Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Esse aqui é um voto de alguém que não cumpria, não era muito cumpridor de sua palavra, nem tinha bons propósitos, Absalão aqui. Mas mostra ele fazendo um voto e dizendo que ele ia prestar cultos ao Senhor. Prestar cultos era obrigação dele, né? Mas ele coloca isso em forma de voto, mostrando um registro de como isso nós temos na Bíblia. E vários outros textos. Salmo 22, 25, de ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei meus votos na presença dos que os temem. Salmo 65, a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, a ti se pagará o voto. Salmo 56, 12, os votos que eu fiz, eu os manterei. Ó Deus, render-te-ei ações de graças. Salmo 66, 13, 14, entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Note, votos não são coisas inconsequentes, coisas que se faz sem muita ponderação. Eles normalmente vêm de situações de angústia extrema. Esse é o registro que nós temos na palavra de Deus e os diversos exemplos e também o reflexo disso nas palavras do salmista aqui. Como também essa questão de um voto que é feito, que deve ser pago, não é? Daí esse entrelaçamento entre voto, juramento, né, de pagar. Provérbios 20, 25, diz assim, laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Então, não é nada que possa ser feito impensadamente, o texto de Provérbios. E nós temos exemplos de votos impensados feitos também na palavra de Deus. Não temos tempo aqui para examinar o voto de Jefté, por exemplo, que disse, o primeiro que sair lá de casa, eu vou oferecer como holocausto e sai a filha dele. Então, é uma situação que nós não vamos nem ter tempo, né, de tocar, porque é uma questão complexa que a gente passaria muito tempo, foge ao nosso escopo. Mas o ponto principal é esse, né? Ninguém pode abordar a palavra de Deus e dizer que votos e juramentos não estão presentes nela. E com esse entendimento mais amplo, esse contexto mais amplo, o que a confissão de fé traz aqui é traçar alguns parâmetros, uma moldura dentro da qual os juramentos, principalmente os legais e votos, eles têm a sua propriedade e a confissão enfatiza quando necessário. E ela capeia essa seção, esse capítulo 22, com a seção número 7, e diz assim, ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida na palavra de Deus.
ou que embarace o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que não está em seu poder cumprir, e para cuja execução não tenha promessa ou poder de Deus. E aí, vejam, ele começa a tratar, no contexto histórico da elaboração da confissão de fé, e que alguns perduram até hoje, né, de votos monásticos, por exemplo, que os papistas fazem do celibato perpétuo. Pobreza voluntária, né? A própria existência dos mosteiros, onde você faz voto de pobreza, onde isso não é bíblico, não é uma determinação bíblica. O voto de celibato, isso não é uma determinação bíblica, mas esses votos, eles são impingidos, eles são obrigatórios. Vejam que eles fogem ao caráter voluntário dos votos que nós encontramos na Bíblia. Pobreza voluntária, obediência regular, em vez de serem graus de maior perfeição, a confissão de fé diz assim: não passam de laços supersticiosos e iníquos, com os quais nenhum cristão deve embaraçar-se. Ora, se nós temos, por um lado, aqueles que, historicamente, na época da confissão de fé, eles descartavam qualquer voto, qualquer juramento, nós também temos um segmento evangélico, depois que se construiu, que é pródigo em gerar votos e juramentos também que excedem aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, nos nossos dias, ainda dentro do campo católico romano, são votos que a gente ouve no dia a dia, né? Juro pela Virgem Santíssima. Não tem nada a ver. Foge ao que a confissão de fé diz, foge ao que a Bíblia diz. Juro por minha mãe. Quantas vezes nós não ouvimos isso daí, né? Procura se alguém... Sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Juro pelos meus cabelos brancos, né? Essa daqui, tem muito crente que faz esse juramento aqui, ou que diz assim, pelos meus cabelos brancos, como se isso fosse validar, né? Prometo que pago na semana que vem, isso é um tipo de juramento, né? Quantas vezes você talvez não tenha recebido esse juramento ou esse voto aqui que vai prometer e que promete pagar na semana que vem, no mês que vem, e aí nada acontece. É um descaso pela verdade. Eu trabalhei numa empresa onde ela dizia assim, ele negociava as coisas naquela empresa, e então ele dizia, não, a verdade é extremamente importante, mas existe aquilo que a gente chama de mentira comercial, isso daqui é válido. É a mesma coisa dos fariseus, né, que estavam dizendo, olha, se você jurar pelo santuário, você pode quebrar. Então, a mentira comercial não era uma negociação comercial legítima, não era dizendo, não, eu só posso pagar até aqui, ou o que for. Não, era uma mentira mesmo, não tinha outra classificação, mas desde que ele atrelasse o qualificativo comercial, valia tudo aqui. E no nosso segmento evangélico, como eu estava dizendo, nós também conhecemos, né, voto de não cortar o cabelo, questões semelhantes como essa, que que se tornam expressões de uma pretensa espiritualidade e que trazem uma semelhança aos votos católicos. Também não devemos entrar nesses votos impingidos, como para usar o linguajar da confissão de fé, porque é que o cristão vai se embaraçar com essas coisas? Isso não é a visão bíblica de votos e juramentos. E a essência da questão aqui, falar a verdade é que é o essencial, é que é o importante. Falar a verdade é uma atitude em declínio nos dias de hoje. O sim nem sempre é sim, o não nem sempre é não, porque nós vivemos numa era sem verdade. As pessoas se acostumam a não falar a verdade, principalmente quando a gente olha o campo político, não é?
nesse mundo pós-modernista ou pluralista, o conceito da verdade, né? Isso a gente está acostumado a ouvir, ele rouba, mas faz, né? Ou então, ele mente, mas convence, né? Teve um ex-ministro, há vários anos atrás, que ele numa entrevista, ele disse: eu estou praticamente convencido que isso daqui é a verdade. Então, ele estava se convencendo de que uma mentira que ele vinha repetindo várias vezes já havia se tornado verdade. E é assim que o mundo vê a verdade. A revista Veja, numa edição anterior, bem alguns anos, veio com a reportagem de capa sobre a mentira. E ela diz assim: um levantamento mostra que as pessoas ouvem 200 mentiras por dia. A mentira é um apaziguador social e sem ela a vida seria um inferno. Note, antigamente a mentira levava ao inferno, né? Agora estão nos dizendo que a mentira é necessária. Ela é uma espécie de catalisador das relações sociais. Sem ela, a vida é um inferno. E aí a última chamada de capa: por que os políticos exageram seus que não irão cumprir? E a resposta lá dentro é porque ninguém mais dá importância ao que se diz. A verdade aquelas situações presbiterato oficial Presbítero, acho que a sua conexão caiu aí. E alguma conexão caiu, eu paro. Podemos dar continuidade? Por favor. Depois vocês editam aí? Como é que vai? Pode continuar. O senhor consegue compartilhar o slide de novo aí? Isso, voltamos. Vamos aí já, né? Isso, por favor. Ok. Então, nesse contexto que nós vivemos, o importante é que o nosso falar sejamos isso, nós vamos atingir esse propósito do capítulo 22 da Confissão de Fé de Westminster, que especifica, em resumo, aqui a seriedade dos juramentos legais e dos votos. Porque em ambos os casos, Deus é testemunha e está envolvido. E restauramos a importância de sempre falar a verdade conforme os ensinamentos de Cristo. Temos uma estrutura aqui na Confissão de Fé de Westminster, onde em casos específicos, juramentos são necessários, são legítimos, juramentos legais, juramentos ou votos de ordenação, por exemplo, como já referimos, ao presbiterato, ao voto que um pastor faz, os votos, as promessas que são feitas numa ocasião de batismo, por exemplo, são votos ali feitos tendo Deus como testemunha na presença da congregação de que a criança será criada dentro de determinados parâmetros que levarão ela a ser instruída
na palavra de Deus. Essa é a essência aqui desse capítulo 22 da Confissão de Fé de Westminster. Caminhando já para o nosso capítulo, então, 23. O 23º capítulo fala do magistrado civil. Mas o que é que seria isso, magistrado civil? Será que nós vamos ter aqui na confissão um direcionamento sobre o sistema jurídico de um povo? Não trata aqui de STF, de tribunais. Aqui o linguajar magistrado civil se refere a governantes. Então, nós temos aqui um resumo daquilo que é a expressão bíblica de diretrizes sobre governo, governantes e governados. Apenas esse termo magistrado civil era o termo comumente utilizado na época lá, que segue em linhas paralelas ao que Paulo utiliza também na sua carta aos Romanos, capítulo 13, como nós iremos ver aqui. Deixe-me dar uma visão geral. São 4 seções que nós temos aqui, no capítulo 23. 4 seções. A primeira vai indicar que os magistrados ou governantes foram constituídos por Deus e estabelece o propósito de Deus ter constituído eles. A segunda seção estabelece a legitimidade ao cristão de envolvimento nessas atividades. Mais uma vez, historicamente, todo aquele segmento que rejeitava os juramentos legais ou qualquer entrelaçamento com o governo também proibia aos cristãos de envolvimento político. Então, a confissão de fé tem essa necessidade de estabelecer que isso é uma atividade e um envolvimento legítimo. A terceira seção, ela registra eles não têm poderes ilimitados, mas eles têm deveres e ofícios também que têm que ser cumpridos. E a quarta seção, muito logicamente, que no seu desenvolvimento, como é uma visão ao nosso redor sobre o entrelaçamento do transcendente com o imanente, é das Escrituras. Então, todo o desenvolvimento da confissão de fé é muito, muito lógico, faz muito sentido. E aqui também o Senhor Supremo e Rei de todo mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis que lhes são sujeitos, e a este fim os armou com poder da espada para defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitos. Eles pegam aqui e constitui essas autoridades aqui para fins específicos. Então, vamos observar aqui alguns pontos nessa sessão. O foco da sessão é a autoridade governamental. Ele quer deixar bem claro que os governos têm uma autoridade inerente, porque essa autoridade procede de Deus. Deus é a autoridade original sobre todas as demais autoridades. A família é uma esfera, a igreja é uma esfera, a sociedade é uma esfera, a escola é uma esfera. Cada uma dessas esferas aqui, elas recebem a autoridade delegada de Deus para as questões que lhes estão circunscritas, e cada uma delas tem que prestar contas a Deus, os responsáveis por elas, por essa esfera de autoridade que lhes foi delegada.
Então, na sociedade aqui, nós temos autoridade governamental para regular as questões da sociedade. O texto magno, que normalmente nós temos para essa questão de entender o que é o governo, é Romanos 13, versículos 1 a 7, onde Paulo chama os governantes de ministros de Deus. Ministros de Deus. Ou seja, servos propósito de Deus, e eles servem, quer conscientemente, indiretamente, Deus, que é só era. Acho que a nossa conexão caiu de novo aqui, irmãos. Caiu. Só um minuto, vamos voltar aí. A internet está oscilando bastante aqui na minha região também, pastor. Presbítero Solano, a internet caiu outra vez. Não sei nem se ele está me ouvindo aqui. Caiu novamente. Tá. A gente acompanhou o senhor agora até... eu acho que não foi aqui, não. Agora eu acho que me derrubaram, não fui eu que caí, não. Tá. O senhor tinha falado, o senhor estava no slide no segundo nome lá. Agora eu não vou lembrar na segunda citação, quando as suas palavras começaram a atrapalhar aqui. Porque eu voltei e depois não entrava ninguém mais aqui. Mas... Eu aqui todos, mas vamos dar continuidade. Os governantes, então, de ministros de Deus. E nesses versículos aqui, nesses versos de 1 a 7, mostra que o governo tem funções bem específicas e bem definidas. Mas todos eles derivam a autoridade de Deus, mesmo se são descrentes ou despóticos, quando não havia nenhum governante máximo ali que fosse temente a Deus, mas não obstante eles eram ministros de Deus, servos de Deus. Charles Hodge, o teólogo Charles Hodge, sobre essa questão da autoridade, do poder que os governantes têm, ele diz assim: todo poder humano é recebido por delegação e tem um caráter ministerial. Tirania, todas essas modificações, estruturas de poder que nós experimentamos na esfera aqui da humanidade, o poder que eles têm veio de Deus. Agora, eles são responsáveis perante Deus pelo exercício adequado desse poder. Eles têm responsabilidades perante... Sim. Deixa eu só fazer uma sugestão. Ainda está com bastante corte. Será que se o senhor desligasse o seu vídeo e a gente ficasse com o slide e a voz, a gente teria um pouquinho menos de interrupção? Será que poderíamos testar, por favor?
podemos. Eu acho que perde bastante, né? Porque... Não, não tem jeito de desligar só a sua câmera e continuar com a transmissão do slide? Como é que está agora? Ainda estou vendo a sua imagem paralisada aqui. A câmera está desligada. Agora vocês têm... Como é que está a som? Aí, acho que agora acho que deu. E melhorou, parece. Muito bem, vamos em frente, então, sem a nossa imagem, somente com o som, para ver se nós conseguimos vencer, né, os percalços da tecnologia que, às vezes, nos derruba, literalmente, aqui nessa nossa missão. Então, quando existe um conflito entre a autoridade do governo e a de Deus, por exemplo, o governo legislando moralidade, uma moralidade contrária a princípios universais, como é o caso que nós vivenciamos nos nossos dias, né? O governo querendo redefinir o que é casamento, o governo querendo redefinir o que é gênero. Então, o que é que se aplica aqui? Aplica-se a máxima lá de Atos, capítulo 5, versículo 29, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas há uma gama toda de exercício de autoridade que é legitimamente exercida pelos governos e governantes e à qual os cristãos são chamados a serem submissos e obedientes. A primeira seção também fala de guerra, fala do poder da espada. E poder da espada significa força física contra criminosos. O envolvimento com o governo é legítimo e a esfera de atuação do governo e a legitimidade da guerra também estão presentes aqui na Confissão de Fé. Principalmente na seção segunda, que aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado, sendo para eles chamados. E em sua administração, como devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada estado, eles, sob a dispensação do Novo Testamento, e para conseguir esse fim, podem licitamente fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias. Vemos, então, a legitimidade do ofício ao cristão. Política é uma atividade legítima. A política é uma atividade legítima, mas o cristão deve ocupar os cargos não levianamente, mas com toda honestidade e com toda propriedade. Não entrar na política para fazer as coisas da forma como usualmente elas são feitas e que descumprem mandamentos básicos e diretrizes cruciais contidas na palavra de Deus. Mas se formos ser sal da terra e luz do mundo também nessa esfera, e note que a Confissão de Fé diz que se forem para isso chamados, então é uma espécie de vocação específica que alguém pode ter para essa área, não deve ser considerado algo em si, intrinsecamente, algo prejudicial à fé cristã, muito pelo contrário, mas uma oportunidade de demonstrar a fé cristã nessa esfera. Deve haver um obedecimento ou uma obediência às leis do Estado, a linguajar da Confissão de Fé, mas aqui Estado no sentido genérico do país. E, como nós estávamos vendo, existem ocasiões justas e necessárias onde o envolvimento em uma guerra é legítimo. Paulo diz lá que ele não traz em vão o poder da espada, né?
Por exemplo, uma guerra de defesa, no caso de uma invasão, é uma ocasião justa e necessária, ou uma movimentação contra uma tirania que se alastra, como a Segunda Grande Guerra Mundial, onde várias nações aqui se insurgiram contra o anseio imperialista ali da Alemanha e destrutivo de valores e princípios e que não tinham nenhum respeito pela vida humana, configurado e concretizado nas ações que levaram ao chamado Holocausto da raça judaica lá, e as nações se levantaram em guerra. E se a gente for particularizar isso no nosso país, nós vivemos num estado de guerra contra assassinos, narcotraficantes, predadores dos fracos. Então, essa deveria ser a prioridade maior de qualquer governo. Quando nós lemos lá Romanos 13, 1 a 7, essa é a prioridade principal, e a confissão de fé também especifica isso. A seção 3 fala do governo e a igreja aqui. Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos ou o poder das chaves do reino do céu, nem de modo algum intervir em matérias de fé. Contudo, como pais solícitos, devem proteger a igreja do nosso comum Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã sobre as outras, para que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes das suas sagradas funções. Como Jesus Cristo constituiu em sua igreja um governo regular e uma disciplina, nenhuma lei de qualquer estado deve proibir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão e a crença de cada uma. É dever dos magistrados civis proteger a pessoa e o bom nome de cada um dos seus jurisdicionados, de modo que a ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar qualquer outra pessoa, bem assim providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem ser perturbadas ou molestadas. Aqui cabem algumas observações aqui. Nessa questão do relacionamento entre governo e igreja, o texto da nossa confissão de fé segue o texto da confissão de fé de Westminster, recebido e adaptado na América do Norte em 1788. Apesar da nossa confissão de fé datar de 1647, 1648, é o texto de 1788 que aporta aqui no Brasil, trazida pelos missionários, principalmente no nosso caso, por Ashbel Green Simonton, e isso daqui tem uma diferença básica. O texto original, ele foi elaborado num contexto de um governo que era uma monarquia e depois virou um protetorado, e esse protetorado, tanto a monarquia quanto o protetorado, eram considerados protetorados da igreja. Havia um entrelaçamento muito grande com a igreja na Inglaterra. É verdade que o governante lá não podia nem pregar, nem reger a igreja. No texto original da Confissão de Fé está bem claro isso. Mas vejam, no texto original ele tinha o dever de supervisionar o relacionamento na igreja, a paz e a unidade da igreja. Aí já está entrando na esfera da igreja, né? Supervisionar teologicamente a igreja. Pensem, o governante é que vai supervisionar teologicamente a igreja. Diz o texto original, preservar a verdade contra blasfêmias e heresias. Quarto, supervisionar a liturgia da igreja, prevenindo corrupções e abusos na adoração. E quarto, supervisionar a convocação de concílios e se fazer presente neles. Adivinha quem é que vai mandar, se ele é que vai convocar os concílios. Então, havia um entrelaçamento que se justifica
pela história, pelo momento ali, tanto no que diz respeito à forma como a Igreja da Inglaterra foi formada, como mesmo os dissidentes depois foram abrigados debaixo do protetorado de Cromwell, lá, esse entrelaçamento, essa afinidade era muito grande, mas, obviamente, não era uma situação que podia ser aplicada em todas as instâncias ou regiões, e quando isso aporta nos Estados Unidos da América do Norte, há uma adaptação, que é o texto que nós temos, onde a separação da igreja e do Estado fica bem clara no nosso texto. Cada um na sua esfera, cada um responsável a Deus por suas ações. A seção 4, que é a última seção desse capítulo 23, diz assim, fala da submissão às autoridades governamentais e diz: é dever do povo orar pelos magistrados, honrar as suas pessoas, pagar-lhes tributo e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade. E tudo isso por amor da consciência. Incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado, nem absolve o povo da obediência que lhe deve, obediência de que não estão isentos os eclesiásticos. E aí, dentro também, né, aquele contexto bem acalorado, mas bem apropriado também, especifica o Papa não tem nenhum poder ou jurisdição sobre os magistrados dentro do domínio deles, ou sobre qualquer um do seu povo, e muito menos tem o poder de privá-los de seus domínios ou vidas, por julgá-los hereges sob qualquer outro pretexto. Então, algumas questões a ponderar sobre a seção 4. O primeiro dever do governado é a intercessão, interceder pelos governantes. O segundo, honrar os governantes. O terceiro, aquele que ninguém gosta, mas está lá na confissão de fé e está na palavra de Deus, não vamos poder fugir dele, pagar impostos, porque toda essa estrutura ela tem que funcionar de alguma maneira, e é através dos impostos. Quarto, sermos submissos e obedientes. O cristão tem que ser conhecido por sua submissão e obediência, não contestação leviana gratuita. E os deveres não desaparecem se os governantes forem ímpios e descrentes. Permanecem os deveres. Se eles extrapolarem as suas funções, eles são responsáveis perante Deus de responderem por suas ações. E essa referência específica aqui ao Papa, ela está muito bem colocada em função do poder que a Igreja Católica tinha e ainda tem sobre governo. Séculos, o Papa era que colocava os governantes ou os removia também. Os editos papais, né, as bulas papais de excomunhão eram utilizadas para a remoção de pessoas que politicamente não estavam afinadas com os desejos do pontífice maior da Igreja Católica. Então, aqui está traçando uma linha demarcatória muito clara e muito grande. Então, esse é o nosso capítulo 23. Na realidade, na nossa transparência aí, houve um errinho lá, está aí 22 em cima, os outros acho que estão corrigidos, mas estamos no capítulo 23 do nosso estudo, nessa ocasião aqui. Já tratamos do capítulo 22, que é juramentos e votos, capítulo 23 do magistrado civil, e vamos entrar no último capítulo que vamos tratar nesta ocasião, que é do matrimônio e do divórcio. E aí a pergunta que vem é, será que a confissão de fé vai trazer uma visão anacrônica de uma questão social que muda o tempo todo? Será que a confissão de fé tem relevância porque foi escrito há tantos anos atrás? E a resposta é não.
Não é uma visão anacrônica, porque, como já dissemos, a confissão de fé procura uma restauração do ensino bíblico sobre o assunto. Isso são causas imutáveis, elas estão lá na palavra de Deus e, como nós vamos ver, tem raízes profundas nos ensinamentos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento sobre essa área tão crucial aqui. Fazendo uma varredura geral nas 6 sessões desse capítulo 24. A primeira sessão fala do matrimônio. E vejam, especifica claramente que matrimônio é uma relação monogâmica entre um homem e uma mulher. Segundo, razões do matrimônio, auxílio e companheirismo mútuo. Segundo, procriação. Terceiro, evitar a impureza na igreja e construir a igreja também com uma descendência do povo de Deus. Isso aqui está na segunda sessão. Terceiro, casamento deve ser realizado somente entre cristãos. Está aqui na nossa confissão de fé. Às vezes isso cria tantas dúvidas, né, na mente de crentes, mas está bem claro aqui. Nossa confissão de fé especifica isso. Quarta, há uma proibição de casamentos incestuosos, uniões que não deveriam ocorrer. Quinta, fala que adultério é razão legítima para a dissolução dos laços e fala que a parte inocente pode casar novamente. E sexta, é um reforço de que somente o adultério ou a deserção obstinada podem dissolver os laços sempre num processo público, claro, transparente. E nós estamos exatamente nessa era onde a família é a instituição divina mais atacada em nossos dias. Nos nossos dias objetivos pratica-se a dissolução da família, descartam-se os padrões bíblicos e buscam-se alternativas pecaminosas para substituir a instituição da família. Confissão de fé, aqui trazendo as primeiras 3 sessões desse capítulo aqui. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. O matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa e para impedir a impureza. Terceiro, a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras, nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. Então, o que a Confissão de Fé de Westminster faz é trazer o ensino de Cristo aqui sobre o casamento. E o ensino de Cristo sobre o casamento, ele é construído em cima das proposições iniciais do casamento. Temos um resumo bem adequado disso aqui em Mateus 19, versículos 3 a 6, quando os fariseus estavam tentando colocar Jesus no canto da parede, fazendo perguntas difíceis. Vieram alguns fariseus, experimentavam perguntando, e perguntavam a ele o quê? Se era legítimo, né, o divórcio. Em vez de responder a pergunta deles, Jesus Cristo vai e fala sobre o que é o casamento. Eles não têm lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, nós vemos aqui que pelo menos 4 características aqui do que é o casamento na
de gênero. Jesus diz, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Nós vamos até o princípio da palavra de Deus e vemos que a criação foi de dois sexos. Deus criou dois sexos, dois gêneros. Sexo e gênero são equacionados aqui, não é essa divisão que a ideologia de gênero tem vendido à sociedade e até, às vezes, a tantos cristãos, de que você pode descolar gênero de sexo. Não, as coisas estão intrinsecamente aqui ligadas, e Deus fez dois, homem e mulher, desde o princípio. É uma relação única, singular de gênero. Uma segunda verdade aqui sobre o casamento, e que é trazido tanto na confissão como na palavra, lógico, por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. É uma relação singular, social, única. É essa relação que vai quebrar não os laços afetivos com o pai, com a mãe, mas aqui a lealdade, os votos, o caminhar conjunto, o direcionamento aqui será dado agora pelo novo cabeça daquela família que se forma, é uma relação social única, é uma nova célula que se forma, e por isso que tem sido chamada, até em círculos descrentes também, como a célula mãe da sociedade, a família. Por essa causa, porque existe o matrimônio, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. E é uma relação singular, sexual também, para expressar a sexualidade dentro dos parâmetros do casamento. Tornam-se os dois uma só carne. Jesus repete isso, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Agora, há uma relação que é não somente espiritual, mas sexual. A conjunção carnal faz parte do casamento. E, por último, o quarto aspecto é uma relação singular espiritual, porque é algo que procede da criação, foi abrigado aqui, protegido durante toda a revelação divina, e agora Jesus Cristo vem e reafirma as mesmas verdades. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, essa é a normativa do casamento, essa é a visão do casamento que a confissão de fé nos traz e que deveria ser a nossa também. As últimas 3 sessões, 4, 5 e 6, não devem casar-se as pessoas entre as quais existem graus de consanguinidade ou afinidade proibidos na palavra de Deus. Tais casamentos incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes, de modo a poderem coabitar como marido e mulher. O que a confissão de fé está dizendo aqui é que, mesmo que a lei do país venha a legitimar certas e determinadas uniões, isso não torna elas certas. Jamais se tornam lícitas, mesmo que haja leis humanas que digam que isso pode ocorrer. E aí começa a tratar do adultério, fornicação cometida depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, lembrando que isso era verdade em tempos bíblicos, foi verdade até séculos atrás, onde as pessoas se casavam não pelo processo que nós temos nos dias de hoje. Você namora alguém, você conhece, tem uma afinidade e tal. Não, às vezes eram as famílias que conversavam entre si e, num belo dia, né, a moça ela acordava casada com alguém que ela tinha conhecido, não da forma como nós travamos conhecimento, e essa questão de compatibilidade ia ser vista depois do casamento. Mas, não por isso, as obrigações dentro de um casamento elas eram abrogadas, né? Tanto do marido amar a esposa, como da esposa estar ali também submissa às diretrizes, formando
harmonia dentro dessa nova célula. Mas, por isso que há essa menção a um contrato aqui descoberto antes do casamento. Da parte inocente, justo motivo de dissolver o contrato. Então, havia um comprometimento, mas agora esse comprometimento pode ser dissolvido. No caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio. E depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Está aqui tão somente expressando textos bíblicos, como vocês bem entendem nas referências. E a última seção aqui desse capítulo, posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e critério das partes o decidirem seu próprio caso. Então, aqui, causas, né, que podem levar a um divórcio, e muito corretamente a confissão de fé diz que a imaginação do homem, a corrupção do homem, ela é pródiga em inventar razões, motivos, incompatibilidades disso, daquilo, para que os laços sejam quebrados. Mas só é causa suficiente o adultério ou uma deserção obstinada. Então, nós vemos que pela maneira como a confissão de fé cobre essa questão, o divórcio não é algo natural, né? A Malaquias 2,16 diz: o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Marcos 10, 4-9, passagem paralela que nós lemos, Mateus, tornaram eles: Moisés permitiu lavar cartas de divórcio e repudiar, mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, eles vos deixou escrito esse mandamento. Porém, a essência do casamento qual é? Desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, isso significa que divórcio é sempre errado? Não, porque a própria palavra de Deus nos fala isso e a confissão de fé reflete. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, adultério, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com repudiada comete adultério. E 1 Coríntios 7,15. Então, são cláusulas de exceção aqui, bem claras, delimitadas. 1 Coríntios 7,15, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Aquela parte fiel não está mais sujeita à servidão, no caso de uma deserção. A confissão de fé usa o linguajar deserção obstinada, e diz: Deus vos tem chamado à paz. Eu vejo aqui nisso também, onde às vezes a deserção ocorre e a convivência no lar ainda persiste, em ocasiões onde há agressão. Ali a deserção já se concretizou. Ali não há paz, mas ali há uma agressão. Uma esposa, por exemplo, que é agredida repetidamente, a agressão já configura essa deserção, né, da parte descrente, e ela não está sujeita a esse tipo de servidão. O divórcio em nossos dias, no entanto, ele tem sido olhado de forma bastante diferente, complacente, contrário àquilo que a palavra de Deus nos coloca. Não é uma exceção, mas é apenas um outro caminho, um caminho alternativo. Quando nós olhamos aqui, os divórcios no Brasil, eles continuam crescendo, né? Apesar de nós termos aqui até 2014, mas o grande salto se deu em 2010, quando muda a legislação
e há toda sorte de facilitações para que haja divórcio, inclusive o chamado divórcio consensual sem razão, sem motivo. O que a confissão de fé fala que não pode ser desse jeito, tem que ter um processo e não pode haver um divórcio somente porque chegaram a um acordo de que vão se divorciar. Não, tem que haver uma razão, um motivo. Né? E tristemente, na minha vida de presbítero, já houve uma ocasião em que 2 jovens chegaram casados, não era há pouco tempo, eles já tinham 6, 7 anos de casados, mas chegaram e disseram, nós conversamos em casa e chegamos à conclusão que a gente vai se divorciar. E o conselho teve que tratar dessa situação, bom, não é bem assim. E começamos a querer primeiro reconciliar, tratar, e no final das contas eles estavam obstinados e prosseguiram os seus caminhos e, infelizmente, aquilo dali já revelava problemas muito mais intensos do coração, apesar de nenhuma das partes admitir que tivesse havido adultério até o momento daquela decisão deles, mas também a própria decisão simplesmente consensual já contrariava o que a nossa confissão de fé diz e o que a palavra de Deus nos fala também. E como o divórcio é uma coisa fácil, simples na nossa sociedade, nós vemos também que os parâmetros do casamento vão sendo erodidos de diversas maneiras. Aqui está uma reportagem sobre esse incremento do número de divórcios e novas famílias, e nós não estamos nem falando nas chamadas famílias alternativas, mas há uma progressão para uma dissolução da família segundo os princípios judaico-cristãos, caminhando a passos largos, sem falar das chamados relacionamentos homoafetivos que querem serem rebatizados como casamento, maneiras já estão em certos documentos, apesar de na nossa Constituição ainda permanecer a definição bíblica que casamento é entre um homem e uma mulher, mas nós temos ainda hoje alguma coisa que também chama a atenção, é a tal da família poliafetiva. Folha de São Paulo trouxe essa reportagem, Amor a 3, junto a 8 anos, Rita, Eustáquio e Audrey possuem registro de união estável poliafetiva. Gente, isso é um documento, é uma união estável poliafetiva, firmado em cartório, e a reportagem fala desses casais de 3 ou mais, um marido, 2 esposas, ou 2 maridos e uma esposa, e assim por diante. Concluindo, então, irmãos, a confissão de fé, nessa seção 24, objetivo, obviamente, a preservação do casamento nos padrões bíblicos, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. 3 capítulos que parecem que não tem nada a ver, mas vejam que eles estão entrelaçados também. A questão de juramentos e votos está tão presente no casamento, né? E quando você tem adultério, você tem quebra de juramentos, quebra de votos, muitos feitos na presença de Deus como testemunha. Falando de governo, é o governo que regula todas essas coisas e muitas vezes entra em áreas que não deveria entrar, tentando mudar até cláusulas pétreas da nossa Constituição por documentos secundários e que passam a valer no dia a dia da nossa jurisprudência. Esses 3 capítulos, então, que nós verificamos hoje, nós damos graças ao Senhor nosso Deus, que nos dá padrões firmes em sua palavra e bem claros na confissão de fé, para prezar a verdade e os compromissos, entender o papel dos governantes e governados, e valorizar a família, que é o sustentáculo social de um povo. Muito
Obrigado pela atenção de todos. Sinto muito que tivemos que interromper a transmissão da imagem, tornando um pouco, talvez, ainda mais árida e fria a apresentação, mas espero que nós possamos ter verdadeiramente um grande apreço por esse documento que não somente nos é legado, mas ele faz parte dos nossos votos de ordenação e que saibamos dar a importância devida a ele. Que Deus nos abençoe a todos. Meu irmão presbítero Solano, muito obrigado por sua colaboração. Peço desculpa por ter solicitado aí o corte da câmera, mas depois melhorou muito a minha qualidade de áudio aqui e não caiu mais nenhuma vez. Parece que a ideia acabou ajudando e, pelo menos no que se refere a mim, não tirou nada do brilho da apresentação. O senhor conduz com muita clareza, com muita tranquilidade. A gente estava com o olho fito nos slides aqui. Foi muito precioso, muito assim, proveitoso, para mim principalmente. Então, não sei se algum irmão gostaria de fazer alguma pergunta aqui, nós estamos com o tempo um pouco estourado, mas se tiver alguma questão importante a ser tratada, talvez a gente possa responder aí uns 5 minutinhos. Pastor Márcio. Sim. Eu tenho 2 perguntas, na verdade, se o senhor me permitir fazê-las. Vamos lá. A primeira com relação ao capítulo 22, né? Com relação aos votos. Os pastores e presbíteros, os oficiais da igreja, devem fazer um voto, né? Com relação aos símbolos de fé da igreja. A minha dúvida com relação a isso, esse voto em que sentido? O oficial ele tem que adotar na integralidade esses símbolos? Porque assim, por que eu estou perguntando isso? Porque eu acho que é meio difícil que alguém subscreva integralmente todos os símbolos de fé, entendeu? E invariavelmente vai ter algum ponto de divergência. Isso seria a quebra do voto? Vou deixar para o palestrante presbítero Solano aí responder. Uma conversa muito boa. Normalmente os votos de ordenação eles estão bem especificados lá no manual de liturgia, quais são as perguntas que são feitas. E a pergunta que é feita, eu tenho até isso escrito num outro estudo, não estou com ele aqui na minha frente, mas se não me falha a memória, é assim: você aceita sinceramente, tem a palavra lá, o qualificativo sinceramente. Você aceita sinceramente os símbolos de fé como sendo a expressão de doutrina e da igreja presbiteriana, etc. Como é perguntado também se aceita a forma de governo, né? São os votos de ordenação e, como tal, não deve ser feito levianamente. Por isso que deve haver uma instrução, e na nossa na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil diz que deve haver uma instrução antes da ordenação. Nem sempre as igrejas seguem essa regra, às vezes, da ordenação. E aí, Inês é morta. E entra naquela condenação lá de Provérbios, que nós lemos aqui, de que votos não devem ser feitos de forma impensada, né? Levianamente. Então, o bom é que se leia e se estude, que eu entendo que é o que nós estamos fazendo aqui, que é um curso de preparação de oficiais, para que as dúvidas aflorem e sejam esclarecidas de antemão, dentro desse parâmetro de entendimento, que a confissão de fé ela não está inovando em nada, ela está trazendo uma sistematização das doutrinas das Escrituras. Então, em última análise, se às vezes a gente tem alguma falta de entendimento, a gente talvez esteja ou rejeição a algum ponto da confissão de fé, talvez a gente esteja rejeitando, na realidade, uma doutrina
que é explicitada nas Escrituras, e a questão é mais profunda. Em linhas gerais, esse sinceramente, no meu entender, significa que você concorda com a integralidade dela como expressando, não é como substituto da palavra, mas é como uma sistematização do que a palavra ensina. Em algumas ocasiões, tem-se uma abertura, tanto para ministros quanto para oficiais, se há algum ponto de discordância, que isso seja levantado e colocado de maneira formal junto ao conselho que fará a ordenação, ou junto, se for o caso de um pastor, ao presbitério que fará a ordenação. E aí haverá, obviamente, alguma deliberação se aquilo é um ponto crucial ou é um ponto marginal. Entendi perfeitamente, presbítero. Ficou esclarecido agora, que a minha dúvida era essa mesmo, se eu quebro o meu voto por discordar. Então, na verdade, a metodologia deve ser de apresentar isso formalmente diante do conselho do presbitério e manifestar, né, se caso houver alguma discordância. E retrabalhar também essas questões das discordâncias para ver qual é realmente o ponto da discordância. Sim. Entendi perfeitamente. A minha outra dúvida, bem rapidamente, com relação ao capítulo 23, que o senhor disse que o documento original, eles tinham uma certa, eles davam poder demais, né, aos magistrados da época. O senhor disse que era justificado. Poder demais, na época, o contexto era ou o rei da Inglaterra, ou o chamado protetor, né, o protetorado de Oliver Cromwell, que parte ali da Assembleia foi debaixo do protetorado de Oliver Cromwell. Isso, é o que eu não... Sim, mas continue. Não tinha ficado muito claro, não ficou muito claro para mim. Por quê, né? Por que o contexto forçou eles a irem contra esse princípio da Escritura, dando um poder demais assim ao Estado, no caso? Sabe o que é? Isso aqui é uma dedução pessoal. O contexto ali, você tem um contexto quase que de uniformidade no sentido de crença, né? Henrique VIII, que é o que faz a quebra com a Igreja de Roma, ele não era flor que se cheire, porque ele quebrou os laços com Roma não por questões teológicas, mas por uma questão pessoal, que ele queria casar novamente, e a Igreja de Roma não deu o divórcio, e então ele quebrou os laços, se autoproclamou chefe da igreja, então tem uma raiz histórica aí já, da igreja anglicana, e como consequência disso, ele era uma pessoa que valorizava tanto o casamento que ele casou 6 vezes, né? Então, a gente vê que as motivações dele não eram as melhores, mas os descendentes de Henrique, eles eram pessoas muito piedosas, e vários deles, né, pelo menos. E quando chegou a época da Assembleia de Westminster, você tinha uma nação cristã, né, no contexto de uma nação cristã, onde acho que parecia uma coisa óbvia colocar o governante, principalmente do meio, aí, no meio da Assembleia, onde você tem Cromwell surgindo, e assim, alinhado com os princípios da Assembleia e tudo mais, você tem esse entrelaçamento que ninguém pensou, talvez, 2 vezes nisso. A gente nunca pode deixar de lembrar que a Confissão de Fé não é inspirada, ela procura retratar o que a palavra inspirada ensina. Uma outra coisa que me leva também, você nota que quando ela fala do governo, ela fala que as diferentes denominações cristãs devem ser protegidas, porque quase que você não tinha, você tinha diferenças e nuances de diferentes denominações, mas quase que você não tinha, como nos dias de hoje, você tem o islamismo muito
presente, outras religiões, né, Bahá'í e tudo mais, numa situação complicada. Então, ela não se detalha nisso, como é que o governo vai administrar dentro de um contexto multirreligioso, mas ela trabalha e se refere a um conceito multidenominacional. Então, vai por essa ação do governante máximo em sinergia com a igreja. Nos Estados Unidos, a situação era diferente. Lá você tinha diversos estados, facções, tudo, e você tinha... Aí volta-se a palavra de Deus, eu acho que ali é o Deus direcionando e mostrando que tem que haver essa separação mesmo. Você não pode colocar no governante que está numa outra esfera, até porque a própria confissão de fé reconhece que tem governantes que são ímpios, hereges. Não pode colocar eles como sendo aquele que vai ditar os rumos da igreja, convocar assembleias e tudo mais. Então, as mudanças foram, no meu ver, muito mais convergentes com aquilo que a palavra de Deus ensina. Entendi, presbítero. Muito obrigado, viu? Ficou claro. Deixe-me apresentar duas sugestões para você nesse assunto. O seu nome aqui está Cidadão do Reino, mas, cidadão, qual que é o teu nome? Renato. Como? Renato. Renato, meu irmão, sobre a questão do voto do oficial, esse livro do reverendo Ulisses Horta Guimarães, A Subscrição Confessional, vai trazer informações muito interessantes para você. Chama A Subscrição Confessional, e o autor é o reverendo Ulisses Horta Guimarães. Acho que dá para ver. Ulisses Horta Guimarães. Segura mais um pouquinho para eu tirar o print aí. Ulisses Horta Simões, desculpa. Certo. Eu tirei o print aqui. Ok, e o título é esse aqui, ó, A Subscrição Confessional. Maravilha. E a questão do texto e as alterações no texto da Confissão de Fé, esse guia, que é da editora Cultura Cristã, ele mostra como que o texto foi alterado e debate os motivos também. Maravilha. Então, essa pergunta que você fez fala bastante sobre isso. Aliás, creio que em língua portuguesa este é o melhor comentário de toda a Confissão de Fé que existe e é produzido pela nossa editora, tá? Tem outros também, mas esse aqui é um dos mais recentes e de uma das maiores autoridades aí em Confissão de Fé de Westminster. Esteve aqui no Brasil, no Andrew Jumper recentemente e tal, né? E fica essas sugestões aqui, tá bom? Maravilha, reverendo. Mais uma vez agradeço muito a todos, particularmente ao presbítero Solano. Nosso tempo já está estourando, a gente precisa almoçar porque a 1h em ponto, daqui 1h10 tem mais curso e aí a gente volta, tá? Eu não estarei depois do almoço, mas o reverendo N que está aqui vai estar acompanhando vocês, tá bom? E o curso segue com a transmissão normal e voltemos aí para as próximas palestras, tá bom? Ok, eu vou mandar tanto as transparências que apresentei aqui, vou fazer algumas pequenas correções que a gente vai vendo, apesar das revisões, você vai vendo ao longo da exposição, onde tem algum númerozinho que tem que ser mexido ou outro. E faço também, mando esse artigo que eu tenho sobre o capítulo 23, que tem mais extensivamente também essa questão das duas versões e da nossa adoção da versão americana da Confissão de Fé de Westminster. Ótimo. Mais uma vez, presbítero Solano, muito obrigado, viu? Deus o abençoe e recompense, viu? Ok. Tá joia. Fiquem com Deus. Eu vou pedir só o reverendo N para permanecer logado aqui, que eu vou passar a administração para ele aí, mas os demais, por favor, podem deslogar, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus.